Isso aí, adora decoração como eu, né? Quer trabalhar na área, tá? Quando eu tinha 19 anos, eu comecei a fazer a faculdade de arquitetura e eu queria trabalhar na área desde os 15. E tem muita coisa que vocês têm que saber, tá? Eu queria muito que alguém tivesse escrito um livro. Quando eu era jovem, eu escrevi um livro, ó, contando as coisas que a pessoa tinha vivido, para eu poder saber um pouco mais da profissão. Eu não sabia nada, eu só sabia que eu queria fazer ambientes bonitos, que eu queria ter clientes e conseguir vingar na profissão, que eu queria, né, ser respeitada. Mas tem muita coisa que você tem que saber para você saber se você quer ficar mesmo nessa área e também você que tem certeza, como eu tinha, você saber algumas coisas que os profissionais passam, porque ninguém me contou, tá? Quando eu falava com algumas pessoas, mais assim, já estabelecidas na profissão, visitava a Casa Cor, bem novinha, nas primeiras Casa Cores que tinham, os profissionais falavam assim: você vai adorar, esse mundo é maravilhoso, você vai ver como é bacana. Ninguém fala nada, tipo, não é que vai te desestimular, mas podia falar: olha, é uma carreira como qualquer uma, dá muito trabalho, você tem que se esforçar, você tem que saber lidar com as pessoas, tá? Independente de você fazer um projeto bonito, porque quando a gente está estudando design de interiores, eu não sei como são os cursos, porque eu fiz curso de arquitetura, ou qualquer profissão, né? Qualquer faculdade não ensina a parte do relacionamento humano, isso é um erro. Devia ter uma matéria, dizer, relacionamento humano, psicologia de lidar com as pessoas. Esse livro que eu escrevi não é um livro para a gente só que está estudando, é um livro de relacionamento humano, entendeu? Eu em contato com os fornecedores, eu em contato com os clientes, eu em contato com os lojistas, como que eu me viro nas situações que no momento são difíceis, sim, dá muito trabalho e assim, você tem que saber como lidar. Às vezes você não sabe como lidar, você fica pensando. Só que quando você é designer de interiores e você tem o seu próprio escritório, você não tem uma equipe para discutir na mesa de reunião o que você vai fazer. Tem barulho, eu sei, avião, buzina, mas tá gostoso aqui fora, tá bonita a luz e é aqui que eu vou fazer mesmo, tá? Então vamos lá. Então é o seguinte, esse livro, eu conto tudo, não existe outro livro como esse, tá? Dá uma olhada, tem na Amazon, você não precisa nem comprar o livro físico, tem e-book para você dar uma olhada. Mas eu vou te falar mais ou menos alguns capítulos que tem aqui para você saber o que eu tô dizendo. Por exemplo, ó, são contos, tá? Muito fáceis, muito rápidos e até ilustrado. Por exemplo, ó, a vida é dura com os moles. Nesse primeiro conto eu conto como eu fui tratada quando eu comecei a trabalhar, entendeu? Em algumas situações. O que você não deve fazer para ser desvalorizado profissionalmente. Você tem que pensar nisso. Só que você não vai aprender nos livros, nem na faculdade, nem em nenhum curso, entendeu? Você vai aprender ou eu te contando, ou alguém te contando, entendeu? Ou você vai aprender na marra. Quanto tempo você vai perder? Quanto tempo eu teria economizado se eu soubesse? Claro, eu fiz 5 anos de estágio, eu vi muita coisa, tá? Eu vi muita coisa. Mas não é a mesma coisa que você, francamente, ver o caos contado. O que aconteceu, como eu me saí, o que eu senti, como que eu administrei isso dentro de mim, entendeu? Isso eu conto nesse livro, tá? Outro conto, falei do primeiro, né? Que tem algumas coisas que você tem que saber para não entrar pelo cano, né? Nessa vida dura com os moles. Depois tem, por exemplo, compras com a mãe. Quando você sai com a cliente leva a filha e você só escuta não, 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 não. Entendeu? Como é que você vai lidar com essa situação? Que a mãe querendo uma coisa, a filha querendo outra coisa. Ah, e você também quer, né, alguma coisa. A gente não tem que querer nada, tá, gente? A gente tem que querer que o nosso cliente fique satisfeito e, claro, usar nossa expertise e bom gosto para fazer o melhor projeto. Mas quem tem que querer alguma coisa é o cliente, entendeu? Não é o seu desejo. A casa do cliente não é o seu portfólio, entende? Não sei se eu tô falando muito rápido, mas vocês podem colocar no comentário, eu faço outro vídeo se esse vídeo não ficar legal. Eu tô sempre aberta a aprender com vocês, tá? Outra aqui, ó, outro avião passando, mas vou falar outras coisas pra vocês aqui, pra vocês verem. De quem é a razão, por exemplo, outro conto. Quando você fica entre a cruz e a caldeirinha, né? O cliente do lado, o fornecedor do outro, ou a loja e você no meio, tá? E tem um problema para ser resolvido. O cliente reclamando da loja e a loja com as normas da loja, por exemplo. Como é que você coloca? Porque se você chega para o cliente e falar a loja tem razão, em muitas situações o cliente não vai gostar. Então você tem que saber como fazer isso. Você vai falar tem que ser político? Tem que ser político, sim. Mas você também precisa saber se colocar. Você não pode ficar todas as vezes do lado do cliente quando o cliente está errado. Ah, o cliente tem sempre razão. Não,
Na prestação de serviço, não. Quando diz no varejo, pode ser. Troca o produto e pronto. Mas quando você está prestando serviço, você tem que saber se impor. Porque o cliente percebe, ele vai pisar em você se você não saber se impor, entendeu? Você tem que saber se impor, sabe? Tem que saber se impor. Certas profissões, quem tem que saber se impor é o profissional. Como, por exemplo, piloto de avião. O piloto de avião, ele tem que saber se impor. Ele não vai simplesmente, numa situação que ele é responsável, que é a vida de todo mundo que está dentro, concordar, por exemplo, com um administrador e não falar a opinião dele, não se colocar, eu estou falando, né, na administração, não vou, em favor do que ele acredita tecnicamente. Então nós somos técnicos, nós temos que, né, nesse sentido de sabemos o que estamos falando e temos que falar, não estamos vendendo um produto pronto numa loja, entendeu? Então não tem essa de que o cliente sempre tem razão, você tem que saber se colocar para ser respeitado na profissão. E nesse livro eu mostro várias vezes que eu soube me colocar, tá? Então outra coisa aqui, olha, vou falar pra você. Tem lidando com gente, tem sobre as estagiárias do escritório, como que lidar com isso no dia que vocês forem começar a trabalhar e ter o seu próprio escritório. O jeito mais barato de ter ajuda são as estagiárias. Mas você tem que saber também como lidar com essas estagiárias e depois que o seu escritório crescer, com as assistentes. Porque assim, tudo que elas fizerem vai ser um pedacinho do seu escritório. E elas partem para outro lugar, essas pessoas, mulheres ou homem, tanto faz, e tudo bem. Nada muda para elas. Agora, o seu escritório muda, sim. Entendeu? A característica do seu escritório. Então, você tem que passar como você quer que as pessoas ajam. Entendeu? Como você quer passar a mensagem do seu escritório. Então, você tem que tomar muito cuidado com quem trabalha para você. O responsável do seu escritório é você. Por exemplo, num cabeleireiro famoso, o responsável do cabeleireiro não é as pessoas que estão trabalhando lá, é o salão, é o nome do salão, entendeu? Então vocês têm que saber disso também. Outra coisa aqui, olha, vocês vão agir, tudo que tem gente, olha o gato atrapalhando, tudo que tem gente, por exemplo, a empregada do cliente, quem está prestando serviço lá junto com você, o lojista, o vendedor, o fornecedor, o cliente, tudo que é relacionamento humano, gente, vocês vão ter que saber como lidar, tá? E nesse livro eu passo por todas essas pessoas. Eu passo por empregada do cliente, pelo funcionário do cliente, pela vendedora da loja, pelo estagiário, pelo meu cliente, por mim também, como eu me senti em algumas situações e como que eu administrei o que eu estava passando, tá? Na hora, às vezes, não foi muito bom. Depois eu conto até com um senso de humor, como eu me senti rindo de mim mesma. Então, assim, se você não souber o lado humano, em qualquer profissão, tá? Não é só design de interiores, não. Vocês podem entrar pelo cano e vocês podem se sair mal e depois se culpar, tá? Então, vocês têm que saber como lidar. Esse livro ajuda muito. Tem também aqui, olha, o engenheiro e o bidê. Como lidar com os engenheiros. Não tem aquela coisa, arquiteto e engenheiro? Você tem que saber como lidar. Não é para você criar um problema com o engenheiro. É você saber se colocar o seu ponto de vista para o engenheiro, por exemplo, né? Ou para um técnico que não seja da sua área, você respeitando a atuação dele também, né? Depois também, olha, tem muitas, são 36 crônicas, contos, são muitas coisas que eu vivi, tá? Tem também eu como mãe trabalhando, as mães, né, que eu lido, que são as minhas clientes, tá? Você tem que saber como lidar com isso. Você tem que saber, entendeu? Você vai aprender na vida, mas eu posso te dar algumas ideias do que você vai passar, tá? E muitas outras coisas, tá? Muitas coisas. Dizer não quando tem que dizer não sim, em várias situações, tá? E situações também, por exemplo, tomando um touché. Teve um dia que eu tomei um touché. Vocês têm que ler para saber o que é tomar um touché. Quando você, sabe, por exemplo, você está totalmente despreparado e você toma uma facada mesmo, entendeu? Você toma uma facada e aquilo te machuca. Como você administra isso dentro de você? Aonde que você também tem responsabilidade por ter levado esse touché? Porque não é só porque a pessoa veio e te atingiu. Se te atingiu porque talvez você também estivesse achando que estava merecendo isso, né? Merecendo no sentido, eu acredito muito na ação e na reação. Eu acho que tudo na vida é ação e reação. Ou a gente faz uma ação e provoca uma reação, ou vice-versa, né? Então, assim, nesse livro tem muita coisa que você precisa saber, gente. Se eu tivesse um livro assim para ler, quando eu comecei a trabalhar, teria sido muito diferente. Eu teria me cansado muito menos. Eu, por exemplo,
não quero mais executar a obra como eu executava, estou fazendo mais projetos e estou querendo passar a minha experiência para poder ajudar as pessoas, para as pessoas serem um profissional muito melhor do que eu fui, mas também aprender muita coisa que eu fiz direito e não fazer errado, porque eu vejo em grupos de design de interiores, as pessoas fazem muita coisa errada, se expõem negativamente, fazem mimimi com o cliente. Eu nunca fiz mimimi com o cliente, entendeu? Não assume responsabilidade, não sabe se impor, não sabe ficar com o nome, ó, aqui. Fica com o nome aqui, ó, num limbo que um monte de gente fica. Não fique no limbo, tá? Espero que vocês conseguiram ir até o final desse vídeo. Se não, se ficou ruim, eu faço outro. E vamos que vamos. Tô aqui pra ajudar. Ó, se quiserem me pedir, não acharem, eu mando, tá? Só escrever no comentário, passar seu endereço, que eu mando o livro pra vocês, que eu tenho alguns exemplares ainda comigo. Ainda tenho alguns, tá? Mas na internet vocês conseguem encontrar. Somos todos decoradores do dia a dia de uma arquiteta. É isso. Beijos.